Olá, queridos irmãos e amigos da Igreja Batista Moriá. Agora que a nossa igreja já está, o nosso templo está aberto, estamos muito felizes em podermos vir aos cultos aos domingos e compartilharmos junto, em comunhão, ouvir a palavra de Deus, os cânticos, orar e dedicar esse tempo ao Senhor. Então eu deixo um versículo que encontra-se no Salmo 122 que diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então é com alegria que vamos hoje celebrar mais um culto e convidamos todos vocês a participar desse culto. Bom culto, obrigada. Olá, irmãos da Igreja Evangélica Batista Moriá. É um prazer participar do devocional com os irmãos. E o versículo que eu escolhi hoje fica em Isaías 40, 29. Vamos ler? Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, graças te damos. O Senhor continuar conosco, cuidar de nós e nos dar força, Senhor, força, sabedoria e aumentar cada dia a nossa fé em momentos tão difíceis que vivemos na nossa vida. Muito obrigada, Pai, por estar conosco, por cuidar da nossa família, dos nossos amigos e nossos irmãos. Continua conosco, Senhor, nos dando força e nos protegendo. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.
irmãos e amigos da Igreja Evangélica Batista Moriá. Estamos para mais um dia de reflexão com os nossos amigos. E depois que eu alcancei a terceira idade, tenho pensado muito nas coisas que me aconteceram quando menina. E entre elas algumas coisas muito interessantes. Na Semana Santa, no lugar onde eu morava, tinha um pequeno cinema e a gente ia na matinê. E teve um ano que eu fui ver a Paixão de Cristo. E estava sofrendo com o sofrimento de Jesus ali na cruz. E havia um caipira, mais caipira do que eu, é lógico, né? Assim, seu moço, como é que você não sabe fugir do perigo? Ano passado eu vim aqui, estavam te matando, agora hoje eu volto, estão te matando do mesmo jeito? Ora, Jesus, que coisa mais estranha. Bem, parece piada, mas isso aconteceu mesmo, tá? E eu fiquei refletindo sobre o que era para mim a Semana Santa e o que era o Carnaval. Bem, eu queria que vocês pensassem junto comigo para tirarmos as conclusões. Quando iniciou a pandemia, no Brasil e no mundo, a gente ficou muito preocupado com a vida. Todos nós queríamos viver muito mais. E sofremos muito com muitas perdas de pessoas queridas. Mas logo em seguida também veio muitas chuvas, muitos sofrimentos aqui no Brasil, por enchentes, quedas de água. E a gente pode pensar, será que Deus esqueceu do mundo? Porque há tanta guerra. A guerra é lá na Ucrânia e na Rússia, mas nós aqui também somos atingidos. Em consequência da guerra, com certeza vamos viver momentos de privação de alguns alimentos. Também vamos viver desemprego e fome. Isso já nem é mais novidade aqui no Brasil. Mas, diante disso, a gente pergunta, será que Deus esqueceu da gente? E é nesse sentido que eu vou apresentar o estudo de hoje, tá? Então, nós estamos próximos da semana chamada Santa. E na comunidade em que eu cresci, aprendi que Jesus foi morto numa cruz e ressurgiu dos mortos. Durante 40 dias depois do Carnaval, a igreja se punha de luto, tampando imagens com panos roxos, faziam procissões à noite, com velas acesas, e os fiéis carregavam um caixão levando a imagem do Cristo morto. As famílias não comiam carnes de origem animal, exceto peixes. O sábado era comemorado com festas, matanças de animais. Eu rezava o terço e honrava a Virgem Maria. Não sabia o que significava tudo aquilo. Era uma adolescente quando me fizeram a pergunta: o que se comemora na Páscoa? Eu não soube responder. O que se comemora na Páscoa? Eu não sabia responder. Talvez também tu não saibas. Como havia de pesquisar, como não havia o como pesquisar, perguntei ao professor de português, homem muito católico, e ele respondeu que era uma data especial com coelhinhos de bombom para as crianças. Não se comia carne, apenas peixe e bacalhau. Foi o que comecei a pesquisar e foi aí, né, nessa situação que eu comecei a pesquisar e compreender quem era Jesus. Vamos ver, então, o Jesus que eu preciso conhecer. Nasceu numa estrebaria
rodeado de animais, presépio da igreja, filho da Virgem Maria. Seu nascimento foi anunciado pelos anjos aos pastores no campo. Reis magos vieram do Oriente para visitar o menino, trazendo-lhe presentes, ouro, incenso e mirra. Eu também não conhecia o significado desses presentes. Um dia talvez eu volte a falar sobre o significado de tudo isso. Esse menino é muito comemorado no Natal, seu nascimento, e na Páscoa, sua morte, por muitas pessoas no mundo inteiro. Ajuntamento de familiares e muitos amigos. Fartas e ricas refeições e troca de presentes. Esta é a percepção infantil de Jesus Cristo. Atualmente, ele é reconhecido como grande mestre, milagreiro ou doador de riquezas materiais. Mas tudo isso não é suficiente para compreendê-lo plenamente. O Jesus que que nós precisamos conhecer, tem a origem na eternidade, naquela famosa experiência do pecado do homem. Por erro de comunicação, Eva caiu na armadilha da serpente, comeu a fruta que era proibida, deu ao homem também para comer, e aí então, quando Deus se aproximou para visitá-los à tarde, eles se esconderam. Por quê? Porque tinham medo, eles descobriram que estavam nus, já não podiam enfrentar Deus com a cara limpa, porque estavam nus. Bem, parece história de carochinha, mas essa história está na Bíblia e é a história que nós somos atingidos até hoje. Deus ficou muito triste com aquela percepção. Ele falou: vocês comeram da árvore que eu disse para não comer. Portanto, eu vou tirar a árvore da vida do jardim de vocês, porque o dia que vocês comerem do fruto da árvore da vida, vocês serão como deuses. Isso não pode acontecer. Mas eu vou mandar alguém para pisar na cabeça da serpente e matá-la de uma vez por todas. O tempo passou. O tempo passou. O povo continuou fazendo o que bem queria. Houve dilúvio, a terra foi destruída. Abraão saiu do meio da sua parentela para formar uma grande nação, e dos seus filhos pensaram que o benefício era somente para os filhos de Abraão. Mas Deus quis mostrar através dos profetas que ele era para toda a humanidade. Ele queria que todo o ser humano reconhecesse como Deus e Senhor da vida. Bem, qual então era o propósito de Deus na criação? O propósito de Deus na criação era ter um amigo, homem, livre, mas limitado. O tempo passou e ele queria ser reconhecido, Deus queria ser reconhecido como Criador e sustentador do universo. O poderoso ser que poderia resolver todos os nossos problemas. Mas o povo não conseguiu compreender isso e sempre se desviava desse propósito. Aí Deus mandava um castigo para chamar a atenção do povo. Eles melhoravam, o povo voltava a crescer, a se animar, mas outra vez parecia um rei, um príncipe, um governante qualquer
que desejava fazer aquilo que ele queria e novamente o povo sofria as consequências. Deus passeando, vamos imaginar, né? Vamos botar nossa cabeça para imaginar um pouquinho. Deus passeando lá com Jesus, o seu Filho, o Espírito Santo, olhando para a terra, viu que o povo já estava cansado de sofrer. Domingo passado, no culto da semana passada, vimos que o homem já tinha recebido castigo muito mais do que o dobro do que eles pecaram, mas não aprendiam a lição. E Deus já tinha passado pela derrota diante dos assírios, diante dos babilônios, diante dos gregos e agora, ultimamente, pelos romanos. Deus então falou para o seu filho, olha, está na hora de mudar a história do planeta Terra, onde habitam os homens. Mas como é que eu posso simplesmente mudar? Nada é impossível para Deus. Ele podia fazer um passe de mágica e o mundo ser transformado. Mas isso ele não queria que acontecesse. E Jesus falou assim, eu sei, Deus, meu Pai, que você tinha o propósito de me mandar ao mundo. Eu estou pronto para isso, meu Deus. Que grande a ação de Jesus ao falar isso. Ele não sabia o que significava viver como ser humano. Mas a única solução que Jesus encontrava, que Deus encontrava para resolver o bem-estar do homem, dar novas condições de vida, era que seu filho viesse ao mundo. Jesus falou assim, olha, se é só isso, Pai, eu aceito o desafio. Eu vou para o mundo e vou viver como homem, para que eles possam aprender que o homem pode ser diferente. Muito bem. Deus então começou a preparar a vinda de Jesus. Eles já tinham a família escolhida, tinha que ser herdeiro, tinha que vir da linhagem de Davi. E havia um restinho que esperava a vinda do Messias, o restaurador de uma situação, formando uma nova era. Aí, você terá que ir. Os profetas já tinham dado indicações como viriam Jesus. Apesar de a história de Israel, os profetas terem anunciado o estilo de vida que o homem deveria viver, reconhecendo o Senhor como um único Deus, Criador e sustentador da terra, e por isso deveria ser adorado e respeitado pelo homem. Esse sempre fracassava e então Deus era obrigado a puni-lo. Deus não punia o povo porque queria, mas porque era necessário para manter um exemplo diferente da maioria dos homens. Essa conversa de Deus com o seu único filho, unigênito, sobre a necessidade de enviá-lo ao mundo para que, vivendo como homem, pudesse ser o exemplo de vida e redimir o povo para si mesmo. Jesus, o Filho, aceita o desafio. Deus então vai preparar as condições, já anunciada pelo profeta. Ele mandou Gabriel avisar a Zacarias, um sacerdote que ele estava servindo, que sua esposa Isabel daria à luz um filho. Zacarias riu e falou assim, impossível.
Isabel já passou da idade. É estéril, foi estéril a vida inteira, e como agora, depois de velha, ser mãe. Deus, o anjo então fala para Zacarias, para Deus nada é impossível. João, o filho de Zacarias, teria que ser criado de uma forma diferente da maioria dos homens. Ele seria nazireu. E, sendo nazireu, ele, cheio do Espírito Santo, viria para preparar o caminho do Senhor. Zacarias ficou em silêncio, mudo, mas 9 meses depois nasceu João. E ele falou assim, realmente é uma promessa de Deus. Estamos no tempo de restaurar. Enquanto Isabel estava grávida, Gabriel avisa a Maria que ela seria mãe. E ela ficou assustada, ficou amedrontada, porque ela não tinha marido. Era casada, mas ainda não tinha marido. E o anjo falou assim, olha, você não precisa ficar com medo. Não temas, pois achaste graça diante de Deus, e o menino que nascerá será santo, filho de Deus. Maria fala então, eis aqui tua serva, cumpra-se em mim a tua palavra. E novamente o anjo afirma, para Deus nada será impossível. Maria visita Isabel, e quando ela chegou, o neném que estava na barriga de Isabel dá sinais de alegria, começa a se mexer. E Isabel olhou para Maria e falou assim, bendita és tu entre as mulheres. Maria ficou assustada. E bendito o fruto que está em teu ventre. De onde provém isto, que venha me visitar a mãe do meu Senhor? Então, Isabel, cheia de conhecimento do Velho Testamento, compreende que estava na hora de nascer uma pessoa muito importante, e Maria seria bendita entre as mulheres. Nasceu João Batista, 6 meses depois nasceu Jesus. Ambos cresceram e, como bons judeus, estudavam as Escrituras, compreendendo a vontade de Deus, que todos os homens vivessem de acordo com os seus propósitos. João pregava arrependimento e um novo estilo de vida. Jesus se apresenta para ser batizado por João, e depois disso o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea, como uma pomba. E ouviu-se do céu esta voz, tu és meu filho amado, em ti me comprazo. João ficou deslumbrado com aquela voz e começou a apresentar Jesus como Cordeiro de Deus. A primeira atuação, Lucas, no seu Evangelho, relata no capítulo 3, 23, que Jesus ao começar o seu ministério, tinha cerca de 30 anos, sendo como se cuidava filho de José. Aí, Lucas continua apresentando a genealogia de Jesus como filho do homem. Isso para explicar que ele realmente era descendente de Davi. Lucas é o evangelista que narra a história do nascimento e a história dessa progressão, necessidade de Jesus vir ao mundo.
A primeira atuação depois do batismo de Jesus, como filho de Deus, foi ir para o deserto e ali ser tentado por Satanás. Satanás propunha uma estratégia para o desempenho do seu ministério, o Filho de Deus. Primeiro, ser egoísta, agir em favor próprio, transformando pedras em pães. 2, ser sensacionalista, isto é, chamando a atenção sobre si mesmo. 3, deixar o propósito de sua vida ao mundo pela troca da adoração a Satanás. Jesus consegue vencer Satanás pelo conhecimento que tinha da palavra de Deus e sua lei. Ele venceu e nos ensina a vencer egoísmo, mundanismo, sensacionalismo, problemas cruciais do ser humano para o exercício da vida, de uma vida correta, cristã diante de Deus. Jesus se posicionou como divisor de águas da vida, da minha vida. Digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. De acordo com Jesus, o que penso dele e como reajo, vai determinar meu destino por toda a eternidade. Então, Jesus não é simplesmente um milagreiro, simplesmente um mestre que tem bons ensinamentos, mas ele é o Filho de Deus e que veio ao mundo para levar o homem para a eternidade. E ele até fala no decorrer do seu ministério, quando Tomé fala, nós não sabemos o caminho para o céu, ele fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Finalmente, grandes pensadores têm escrito, e mesmo nós cristãos pensamos, onde está Deus quando chega a dor, fome, desemprego, misérias, doenças, guerras? Deus se importa com a miséria aqui embaixo? Realmente temos importância para Deus? Jó 10,4 já perguntava para Deus, tu tens olhos de carne? Vês tu como vê o homem? Que afronta, né? Viver é difícil, mas para Deus também suportar os nossos erros e fracassos são grandes. Para Ele é muito difícil, diante de tantos problemas para resolver, não que Ele seja incapaz, mas a nossa incredulidade impede de vivermos de acordo com a sua vontade. Concluindo então, verificamos que Deus sempre se preocupou com o homem e sua criação e demonstrou seu amor de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Palavras de Jesus, descritas por João 3, 16 e 17. Somos convidados a refletir sobre Jesus, Filho de Deus, nesta Semana Santa. Sua vida e sua morte em favor do homem. Que o Senhor nos ajude a manter viva a fé, a esperança na vida eterna. E que ajudemos outros a conhecer e aceitá-lo como Salvador de nossas vidas. O mundo tem mudado tanto que, neste ano, ao invés de haver o carnaval primeiro e a gente sofrer depois pela morte do Cristo, Cristo morre e viva a baderna do carnaval, quando mais pessoas ficarão infectadas, mais pessoas morrerão em consequência
da violência e da pandemia. Que o Senhor nos ajude a manter viva a fé, a esperança na vida eterna e que ajudemos os outros a conhecer e aceitá-lo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Ele veio para isso e precisamos aprender com Ele a viver uma vida de acordo com os propósitos de Deus. Amém. Céu